Estamos aqui nessa tarde com o João Fernandes, né, sócio-diretor da Geofé Construtora, e bater um papo com ele sobre a iluminação do Green Tower, esse empreendimento que de fato é uma referência de iluminação na nossa região. O investimento nesse empreendimento de fato foi bastante arrojado. Quais foram as percepções e quais as referências que você trouxe para o projeto de iluminação do Green Tower? A gente pensa em iluminação muito diferente do que a gente pensava há tempos atrás, né? Quando a gente iniciou em construção civil, a gente percebia que iluminação era uma coisa secundária. A gente fazia tudo e no final a gente via o que era que dava para fazer de iluminação e a gente introduzia a iluminação no projeto. O projeto luminotécnico era colocar fontes de luz nos pontos já existentes. Exatamente. Aqui no Green Tower, o projeto de iluminação ele foi pensado desde o início. Eu lembro bem quando você nos procurou para a gente começar a pensar no projeto de iluminação da fachada RGB, mas a iluminação das áreas internas, elas foram bem, vamos dizer assim, numa etapa bem anterior do que o normal, né, do que o pessoal está acostumado a fazer. E isso nos deu algumas possibilidades de trabalhar melhor o projeto. Entre as possibilidades, a iluminação desse piso, onde nós tivemos tempo de trabalhar a parte elétrica e jogar a fiação, toda a parte elétrica, para dentro das cubetas, proporcionando essa iluminação cênica, bacana, super elogiada e com custo baixo, né, que hoje é uma referência no projeto luminotécnico do Green Tower. A importância de antecipar o projeto luminotécnico quando se compara com o que a gente estava acostumado anteriormente, né? Nem sempre iluminação é sinônimo de aumento de custo, né? Se a gente pensar em iluminação, como outros itens também, se a gente pensar em iluminação como uma coisa que realce o projeto, se a gente pensar em iluminação com planejamento, a gente, na verdade, tem uma economia. Porque nada adianta você investir em materiais de qualidade, trabalhar em materiais como a gente fez. A gente tem materiais aqui que são exclusivos nossos no Brasil todo. Então, a gente trouxe um piso espanhol, a gente trouxe uma fachada chilena, a gente tentou trabalhar alguns itens, mas nada adiantaria se a gente não trouxéssemos elementos que realçassem essa qualidade de material. E a luz faz esse papel. É muito interessante a iluminação porque a gente tem vários objetivos nesse prédio. Um dos objetivos era a gente trabalhar muito a parte de arte, né? A gente tem obras de arte, a gente trabalhou com muito artista e a iluminação tem um papel importante nisso. Eu digo que a iluminação é como se fosse a cereja do bolo. E o Green Tower, ele está numa avenida principal, né, talvez uma das principais avenidas do estado da Paraíba, onde com certeza quem passa na frente dele no período da noite, onde se valoriza mais a iluminação artificial, chama a atenção. A iluminação ela é harmoniosa, né? Ela valoriza o que o empreendimento tem de bom, né? Ele tem esse empraçamento na frente, onde desenvolvemos o luminotécnico junto com Bia Campelo, paisagista, toda uma iluminação indireta, embaixo dos bancos, dá uma sensação muito gostosa ali na frente. Adentrando, você tem a iluminação nas cubetas. Isso. Né? E já indo mais à frente no projeto de ambientação de Leila, procuramos utilizar fontes de luz recuada, com um mínimo de ofuscamento, exatamente para dar o conforto, que foi uma exigência do projeto, dar o conforto ao cliente, visto que é um empreendimento de alto fluxo. Né? Verdade. A gente, desde o início, a gente pretendia fazer com que o prédio fosse uma referência no que a gente se propunha a fazer. Então, a gente buscou em alguns lugares, em algumas cidades, e a gente observava que a iluminação fazia muito esse papel. E
por ser, como você falou, um lugar de destaque na cidade e você tem muita visibilidade em relação ao prédio, então a gente tentou transformar isso em uma coisa que fosse realmente uma referência. Um marco, né? Um marco. E aí eu acho que cada macaco no seu galho. A gente sempre tentou trabalhar, lógico que a gente deu a opinião da gente referente a algumas coisas, mas desde o início do projeto a gente tentou trabalhar com profissionais como você, como Leila, como Marcelo, como Bia. A gente tentou trabalhar com profissionais em que a opinião deles, a gente dava um direcionamento e a opinião de vocês eram fundamentais para isso, eram fundamentais para o resultado. Então, e tudo que a gente fez, Daniel, foi muito bem pensado e introduzindo a iluminação. A gente fez uma tela em branco, a gente deu algumas diretrizes, mas a gente deixou a cargo desses profissionais que realmente conheciam das situações. A gente tinha várias situações, a gente tem várias situações no prédio que a gente precisava de iluminações diferentes. A gente discutiu muito sobre isso. Então, a iluminação, como você falou, de estacionamento, e a gente introduziu a iluminação junto com o som. Então, a gente tentou fazer com que o cliente tivesse sensações. A gente ficou muito satisfeito com o resultado e que talvez a gente não tivesse esse resultado se não fosse esse estudo inicial. Esse estudo, esse planejamento e estudo inicial, né? E quando a gente fala em planejamento, a gente fala em planejamento a nível de pontos elétricos, né, de pré-instalações. A gente fala em planejamento também a nível financeiro, é verdade, né, da construtora, do empreendedor se preparar também para fazer. E, enfim, eu acho que o planejamento, né, de acordo com o cronograma da obra, é super importante. A gente foi muito feliz com relação a isso. A gente estudou muito tempo as diferentes situações e os diferentes tipos de iluminação que a gente podia ter. João, eu fico muito feliz em saber que a nossa equipe, né, a equipe da Light Design, conseguiu atender às suas expectativas. E a gente fica muito grato em poder ter participado desse projeto. Foi um projeto bastante desafiador e que isso possa, né, alavancar e enaltecer ainda mais a marca da Jofé, mas acima de tudo que cause um conforto para os clientes da Jofé. É para isso que a gente trabalha e eu tenho certeza que é para isso também que você, como sócio-diretor da empresa, pensa, né, no nosso cliente final. Eu fico muito grato a você. Você é uma das pessoas que participaram ativamente do sucesso do empreendimento. A gente teve esse feedback de cada cliente, a gente vem tendo esse feedback de cada cliente, porque a gente tem cliente que eu vendi há 3 anos atrás e só veio agora, não tem nem noção do que era. Então ele vem há 3 anos atrás e ele quando entra, que olha, que vê a iluminação, que vê o que é que foi feito, a gente vê muita satisfação no cliente, a gente vê muito feedback bacana do cliente. Eu acho que a gente consegue ver o brilho nos olhos do cliente. E isso é muito importante, sabe? Cada elogio que a gente recebe, cada feedback desse que a gente recebe, a gente vê que o trabalho da gente é recompensado justamente nisso, sabe? João, meu amigo, obrigado por esse bate-papo. Esse seu depoimento é muito importante para nós da Light Design e eu acho que para o mercado imobiliário como um todo. Agradecer esses seus minutos aí disponibilizados e nos encontramos no próximo. Eu que agradeço, Daniel. Nos próximos empreendimentos, espero a gente estar junto para que a gente tenha um resultado que a gente teve nesse empreendimento.